Naquele tempo, Jesus atravessou o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque viu os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se assentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: Onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhe bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas e igualmente dos peixes lhe deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram, e dos pedaços os 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quando nós olhamos para esse relato da multiplicação dos pães, nós podemos trazer a seguinte reflexão: toda aquela multidão que estava seguindo Jesus por causa dos milagres, porque a própria palavra atesta que eles seguiam Jesus porque viam os benefícios que Jesus fazia a respeito dos enfermos, dos doentes, dos milagres que Jesus realizava. E toda aquela multidão começou a seguir Jesus. Toda essa multidão, trazendo para nós, representa cada pessoa que vive nesse mundo, que tem uma necessidade por Deus. Todas as pessoas que vivem nesse mundo, eles têm um vazio dentro de si que só pode ser preenchido por Deus. Então, para isso, Jesus vai nos experimentar, assim como ele experimentou Filipe. Ele olha para toda aquela multidão e pergunta para Filipe: Filipe, aonde é que nós vamos comprar comida para toda essa gente? A palavra diz que Jesus fez um teste para Filipe, para ver se esse teste Filipe realmente tinha fé, né? E Filipe começou a dizer: Eu não sei, Senhor. O que é que vai dar? O que é que a gente pode fazer de suficiente para dar para esse tanto de gente? Então, chega a notícia, né, de que ali havia um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Então Jesus fez todo aquele milagre e todos saíram saciados. Essa pergunta que Jesus faz para Filipe é a mesma pergunta que ele faz para nós. Assim como Jesus fez essa pergunta para testar a fé de Filipe, ele vai fazer para nós. Assim como Jesus pergunta: onde nós vamos encontrar alimento para toda essa gente? É a mesma pergunta que ele nos faz. Se o mundo inteiro existem pessoas que estão sedentas, famintas por Deus, aonde é que nós vamos encontrar esse alimento para saciá-lo? A resposta está em Jesus. Nós precisamos sim, meus irmãos, do alimento material. Nós precisamos sim. Só que nós devemos entender que a maior necessidade do ser humano, ela não se encontra no supermercado, ela não se encontra em uma padaria, mas ela se encontra em Jesus. Como ele disse para a samaritana: quem bebe dessa água vai tornar a ter sede, mas quem bebe da água que eu der, esse nunca mais vai ter sede. E esse alimento espiritual que Jesus quer para cada um de nós, amados, nós só vamos ser saciados no reino do céu. E esse reino do céu já vai começar aqui e agora. Mas para isso, nós devemos levar as pessoas a entender que a verdadeira necessidade que nós temos na vida, a maior necessidade, é a necessidade de ser preenchidos por Jesus.